Muito bem, pessoal, então vamos dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre demografia, né? E hoje nós falaremos sobre a transição demográfica, a teoria populacional da transição demográfica. Então, é importante você observar o significado das palavras, né? Transição, uma transformação, processo de mudança, demográfica, população. Então, é uma transformação da população, transformação dos números populacionais. Podemos entender assim a grosso modo, antes de aprofundarmos no conteúdo. É sempre interessante você observar o significado, né, as palavras e seus significados. Antes de falarmos então sobre a teoria da transição demográfica, vamos relembrar as outras teorias aqui. Para quem perdeu a explicação aí ou ficou alguma dúvida, temos aqui no primeiro período a teoria populacional ou teoria demográfica malthusiana, né, de Thomas Robert Malthus, proposta por ele lá no fim do século XVIII, então por volta de 1760, 1770, início aí da primeira revolução industrial. E a ideia, né, o que ele observou, ele disse o seguinte: o crescimento populacional elevado gera fome. A teoria dele dizia que se a população continuasse a crescer da maneira que estava crescendo, faltaria alimentos, e nós vimos que isto nunca aconteceu. O que há é uma má distribuição. Qual é a solução? Proposta que você entenda como solução: política antinatalista e sujeição moral. Vou evitar me aprofundar porque nós já falamos sobre isso. Isso aqui é só para relembrar. A teoria populacional demográfica neomalthusiana, também chamada de alarmista, meados do século XX, então por volta de 1950, né, meio do século, e vai dizer que o crescimento populacional elevado gera pobreza. A solução proposta: planejamento familiar e métodos contraceptivos. Então, neste período aqui, nós já estávamos entrando já na terceira revolução industrial, em 1950. Depois nós temos a teoria reformista, também chamada de teoria marxista, também em meados do século XX, e a ideia é o seguinte, a teoria é o seguinte: a pobreza gera crescimento populacional acelerado. E aí nós falamos no nosso vídeo, na nossa explicação anterior, que essa pobreza aqui não é apenas a econômica, mas a pobreza que afasta a possibilidade da pessoa ter um nível de conhecimento, né? A questão da educação. A solução é redistribuição de renda e combate à pobreza. E por fim nós temos a teoria populacional ecomalthusiana, também aí já no século XX, agora já no fim, então por volta de 1970, 1980, muito com base no que Malthus falava sobre a questão dos alimentos, mas eco, né, de ecologia, de ecológico, de meio ambiente. A ideia é a seguinte: crescimento populacional acelerado destrói os recursos naturais. A ideia é que os recursos naturais são finitos e o consumo populacional, o aumento populacional, ele é infinito. E aí a proposta é um desenvolvimento sustentável, e toda vez que falar em desenvolvimento sustentável, esse desenvolvimento sustentável está embasado num tripé: tem que ser bom para a economia, tem que ser bom para a sociedade e tem que ser bom para o meio ambiente, tá? Economia, sociedade e meio ambiente. Este é o tripé do desenvolvimento sustentável. E agora nós vamos falar sobre a teoria populacional da transição demográfica. De repente você se depara com dois gráficos desse aqui: fase da transição demográfica e transição demográfica, né? Como você deve interpretá-lo? Então, para facilitar esse entendimento, eu vou tentar fazer aqui deixa eu colocar aqui mais um slide para poder escrevermos nele, tá? Vou tentar fazer aqui. Vou tentar fazer esse gráfico aqui com o mouse, é um pouco complicado, mas vamos lá, vamos tentar. Vamos fazer este gráfico então. Eu tenho um eixo aqui na vertical, né? E este eixo na vertical aqui vai representar a quantidade populacional, tá?
quantidade populacional. E um eixo na horizontal, que aqui vai ser representado, aqui estará se referindo ao tempo. Então vamos aqui, vamos colocar aqui taxa, deixa eu colocar de verde, vamos lá, cadê o verde aqui? Vou colocar aqui, vamos lá, taxa de natalidade. Em vermelho eu vou colocar taxa, vamos lá, vermelho, vamos lá, vou colocar aqui taxa de mortalidade, e aqui embaixo eu vou colocar, o que você se lembra, hein? Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Isso se refere a que mesmo? Quem se lembra aí? Muito bem, para quem acertou, crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo, tá? Então nós temos aqui a quantidade da população, né, com base na taxa de natalidade, mortalidade e crescimento natural vegetativo, e a linha do tempo. Então vamos pensar aí, lá nas sociedades ainda pré-industriais, lá no início, né, quando não existia a indústria, quando a maior parte da população vivia em áreas rurais, onde tinha muita fome, muitas doenças e muitas guerras. Como era a taxa de natalidade? Nascia muitas pessoas, e a taxa de mortalidade, do mesmo jeito que nascia muita gente, também morria muita gente, né? Nós sabemos aí que as pessoas não tinham acesso à saúde. Bom, nasceu muito, mas morreu muito. Houve um crescimento natural vegetativo muito grande? Houve um crescimento acelerado? Não houve crescimento natural ou vegetativo. Então, crescimento natural vegetativo quer dizer não houve grande. Então ele está aqui lá embaixo, tá? Aqui eu já posso delimitar para ficar mais fácil que isso aqui é a minha primeira fase, tá? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, e aqui a última, aqui a quarta fase, tá? Então, no primeiro momento, elevada taxa de natalidade, elevada taxa de mortalidade, pouco crescimento natural e vegetativo. E aí nós vamos ter a chegada da indústria, né? O processo de industrialização, as pessoas saem do campo, vão morar na cidade, têm acesso à medicação, a vida na cidade se torna um pouco melhor, então começa a ter bruscamente uma redução da taxa de mortalidade. Bruscamente uma redução da taxa de mortalidade. E a taxa de natalidade, as pessoas morando na cidade, começa a declinar. Ela começa a declinar, mas não é muito, tá? É mais ou menos isso aqui. Beleza. Neste momento, quando você faz a conta, crescimento natural ou crescimento vegetativo, ele é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Vou até colocar aqui, ó, crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Neste segundo período aqui, houve elevado crescimento natural e vegetativo? Sim, houve. Então vamos colocar esse crescimento natural vegetativo lá em cima. Essa é a explosão demográfica, tá? Segunda fase aqui, nós podemos apontar como os fatores a melhoria no saneamento, a melhoria na saúde, a melhoria na alimentação. É um país já em processo de industrialização. A terceira fase, a taxa de natalidade vai continuar caindo. Vamos colocar aqui essa taxa de natalidade lá embaixo. E a taxa de mortalidade também continua caindo. Vamos colocar aqui, a taxa de mortalidade continua também caindo. Este terceiro momento aqui, nós podemos falar que já é um país desenvolvido, um país já industrializado, né? Então nós temos aí a alfabetização da mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Porque ela vai deixar para ter esses filhos posteriormente, quando tiver um pouco mais velho, vai primeiro buscar a sua formação profissional, a sua independência financeira. As famílias já vão ter um planejamento familiar, por isso que há redução na taxa de natalidade. E a taxa de mortalidade continua diminuindo porque as pessoas começam a viver melhor, né, a ter mais acesso aí à questão dos medicamentos. Como fica o crescimento natural vegetativo? Aqui ele vai voltar a cair. Crescimento natural vegetativo
volta a cair, certo? E aí a última, a quarta fase, apesar que alguns autores já falam que estamos na quinta fase, quer dizer que já existe a quinta fase para ser estudada, eu vou colocar aqui que essa taxa de natalidade ela vai chegar a ser negativa, né? Você pode fazer aí uma pesquisa que alguns casais não querem ter filhos. Então, quer dizer que vai morrer mais pessoas do que nascer. Quando morre mais do que nasce, a taxa de crescimento natural ou vegetativo ela fica negativa, não é isso? Então, vamos colocar aqui essa taxa de azul para ficar negativa, para ficar para baixo. Então, nós temos aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4 fases. Tá? Com o mouse fica um pouco complicado, mas eu quero que você entenda a construção desse gráfico. Esse gráfico da transição demográfica ele vai sempre te mostrar o que aconteceu em determinadas fases, em determinadas épocas. E agora nós vamos para a parte teórica. Então, a transição demográfica ela foi elaborada no ano de 1929. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Por Warren Thompson, tá? Para contestar matematicamente a teoria demográfica malthusiana. Aí tem que aparecer na sua cabeça que a teoria demográfica malthusiana ela dizia que a população cresce em PG, né, progressão geométrica, e os alimentos em PA, progressão aritmética. É isso que é cobrado, pessoal, PA e PG. E aí ele dizia que faltaria alimentos, porque o número populacional seria muito grande. Por definir que não há um crescimento acelerado da população. Mas o que o Thompson vai concluir aqui? Existem oscilações periódicas que alternam crescimentos e desacelerações demográficas, podendo envolver inclusive estágios de estabilidade. Explica uma mudança específica na dinâmica demográfica, que é a queda acentuada das... Agora, atenção, que isso aqui é a parte teórica. Uma queda acentuada na taxa de fecundidade, né? Número médio de filhos por mulher, na taxa de natalidade e na taxa de mortalidade. Essa teoria foi proposta considerando as relações entre o crescimento populacional com base no desenvolvimento socioeconômico. Essa oscilação só ocorre uma vez em cada país. Essa oscilação só ocorre uma vez em cada país e acontece alinhado ao processo de desenvolvimento urbano e industrial. Indústria atrai pessoas, mais pessoas morando na cidade significa urbanização, tá? Portanto, o desenvolvimento econômico e a modernização das sociedades são os principais fatores. Vou ler de novo. Portanto, o desenvolvimento econômico e a modernização das sociedades são os principais fatores responsáveis pelas mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade, refletindo então no crescimento populacional. Lembre-se, pessoal, que a população pode crescer de duas maneiras: pela entrada do imigrante, da pessoa que veio de fora, e aí pode aumentar a população, ou a população pode crescer com base nessa diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem, tá? É importante salientar que, da mesma forma que os países se desenvolveram de formas diferentes, a transição demográfica também não ocorre da mesma maneira. Então você vai observar que a transição demográfica de países ricos, como os países do continente europeu, como o próprio Japão, como os próprios Estados Unidos, ocorreram diferente do que acontece aqui na América Latina, especificamente no nosso país, no Brasil. Então vamos para os estágios da transição demográfica. Existem várias literaturas e várias nomenclaturas. Eu busquei algumas das principais informações que tem em cada faixa de transição demográfica, tá? Em cada período de transição demográfica. Então o primeiro estágio, ele também pode ser chamado de pré-transição. Lembra lá no início, os países ainda não eram industrializados, tá? Todo mundo morando aí na roça. Então nascia muito e morria muito. Veja só, é uma característica de crescimento das sociedades tradicionais em que a natalidade e a mortalidade são elevadas, o que contribui para um tímido, quase nulo crescimento demográfico. Ué, professor, por quê? Olha, pessoal, nasceu muito e morreu muito, o crescimento natural ou vegetativo é quase nulo. É a mesma coisa de você assim, ganhei 10 mil, gastei 9.500, né? Você não teve acúmulo de riqueza. Predominante em países essencialmente rurais.
existindo atualmente apenas em algumas nações subdesenvolvidas. Alguns autores afirmam que não há nenhum país do mundo hoje, né, dos aproximadamente 197 países, não há nenhum país nesse estágio de primeiro estágio, né? Mas é complicada essa questão da generalização. Há um pequeno crescimento populacional e elevadas taxas de natalidade e mortalidade, já foi falado anteriormente. A primeira fase da transição demográfica ocorreu na Europa desde o surgimento das primeiras civilizações até o meio do século XVIII. Ah, professor, meio do século XVIII, primeira revolução industrial. É interessante você fazer esse link, essa interação do seu conhecimento, do conteúdo que você já estudou. No Brasil, aí vem, né, o nosso país, o período pré-transição perdurou até a década de 1940. Por quê? O Brasil até 1940 ele não tinha investido tanto nas indústrias. Vai iniciar lá em 1930 no governo de Getúlio Vargas. Então, lembra, indústria atrai pessoas morando na cidade, mais acesso às condições médico-sanitárias, etc. Atualmente não há países no mundo que encontram-se nessa fase. Segundo estágio, então as pessoas vai montando a história na sua cabeça. As pessoas já chegaram, já estão morando na cidade. Então tem a questão do desenvolvimento industrial, econômico e social. É característico da modernidade, porque indústria te dá essa ideia de modernidade, não é? Quando há o rápido decréscimo das taxas de mortalidade. Então, doenças como sarampo, como viroses, gripes em geral, né? Uma infecção que a pessoa morando na roça não tinha todo o acesso ao remédio e acabava sendo acometido por essa doença e morrendo, ele estando na cidade, ele fica mais próximo de um centro de saúde. Ele participa das campanhas de vacinação. Então, há um decréscimo das taxas de mortalidade. E a natalidade demoram a cair, porque ainda, né, o pessoal não está com essa ideia ainda, porque ainda está com aquela concepção de mundo rural, mas ela vai cair. Você viu lá no gráfico que explicamos agora há pouco que ela vai cair. O crescimento populacional é acelerado. Por quê, professor? É aquela queda, ó. Taxa de mortalidade caiu muito rápido e a natalidade continua um pouco lá em cima. Então, isso aqui nós chamamos de explosão demográfica. A taxa de natalidade se manteve elevada, enquanto a taxa de mortalidade apresentou uma queda. Grande crescimento populacional que ficou conhecido como explosão demográfica. E como cai isso aqui em prova? Tá? Em que período da transição demográfica que houve a grande explosão demográfica? Pessoal, é na segunda fase, tá? Você lembra o seguinte, a taxa de mortalidade caiu bastante e a taxa de natalidade continuou um pouco lá em cima. Então, isso aqui significa grande crescimento natural e ou vegetativo, uma grande explosão demográfica. Nos países europeus, essa fase está estritamente relacionada com a Revolução Industrial, como já falei anteriormente, período no qual surgiram tratamentos para doenças, as condições sanitárias e médico-hospitalares melhoraram e se produzia alimentos em larga escala. A segunda fase da transição demográfica também marcou o início da urbanização e da superação da condição rural. Professor, e o nosso país? Bom, nós não tivemos aula sobre urbanização ainda, tá? Mas o Brasil vai se tornar um país urbano no censo de 1970. Quer dizer que a quantidade de pessoas que estavam morando na cidade era maior do que as pessoas que estavam morando no campo. Tá? Então, veja bem, ó, a segunda fase da transição demográfica, lembra que é nesta segunda fase de transição que há a explosão demográfica, também marca o início da urbanização. Atualmente, o Haiti e alguns países africanos são exemplos de nações que se encontram nessa segunda fase ainda, tá? Terceiro estágio de transição demográfica é marcado pelo desenvolvimento urbano, a consolidação da vida na cidade, em detrimento da vida rural, a difusão de métodos contraceptivos, né, contra a concepção da vida, então isso aqui é a redução na taxa de natalidade, queda da taxa de natalidade, que é a inclusão da mulher no mercado de trabalho, que aí nós temos sempre que lembrar que o lugar da mulher é sempre onde ela quer. Então a mulher foi buscar a sua independência financeira, a sua independência profissional e educacional. A taxa de mortalidade se manteve baixa e a taxa de natalidade passa a ser menor também. Né? Muito atribuída à questão da inserção da mulher no mercado de trabalho.
esse terceiro estágio, essa terceira fase, tá? O crescimento vegetativo ocorre, mas é em menor velocidade que a segunda fase. O ingresso da mulher no mercado de trabalho é um ponto que eu já destaquei. Muito bem. Neste período encontra-se a maior parte dos países subdesenvolvidos, centralizados como o Brasil, Índia e México. Atenção, alguns autores afirmam que o Brasil está na terceira fase, outros que o Brasil já está entrando na quarta fase, tá? Nós vamos chegar lá agora. O quarto estágio, ou a quarta fase, né? Também chamado aí de período de estabilização. Regime demográfico considerado moderno, baixas taxas de natalidade e mortalidade, crescimento demográfico próximo a zero. Lembre-se, pessoal, que a taxa de reposição populacional tem que ser 2,1, tá? Significa o seguinte, porque 2 filhos, o pai e a mãe morrem, continuam mais 2 pessoas aí habitando esse país, né? Este 1 aí é pelos problemas que podem ter de morte de filho, alguma coisa assim. Mas a taxa de reposição populacional, de crescimento populacional, 2,1. Se tiver abaixo de 2,1, significa que a população deste país não está sendo reposta, tá? O envelhecimento da população é o atual período da maioria dos países desenvolvidos na atualidade, principalmente os europeus. O envelhecimento da população é uma característica deste período, né? Pelo fato da idade média dos países que passam por esse período ser relativamente alta. Há uma característica também elevada expectativa de vida, que está estritamente relacionada com a baixa mortalidade, associada com um pequeno número de filhos por casal. Quando um país se encontra nessa fase, considera-se que sua transição demográfica foi encerrada. Essa é a quarta fase, o quarto estágio. O Japão, a Noruega e a Suécia são exemplos dessas nações que se encontram neste grupo. E aí há um problema que nós temos que considerar, porque se não há reposição populacional, vai faltar a população economicamente ativa, a PEA, a população que tem de 19 até 59 anos, aquela população que é a que trabalha. Se não tem mão de obra trabalhadora neste país, vai haver então a possibilidade da entrada do imigrante. E aí nem sempre os imigrantes são bem recebidos nos países, né? E nós temos casos de xenofobia, que é a aversão ao desconhecido, a aversão ao imigrante. Fato que nós discutiremos mais para frente. E aqui nós temos uma curiosidade, tá? A geração Baby Boom. Baby Boom. Um exemplo de transição demográfica. Isso aqui vai ser após a Segunda Guerra Mundial, tá? As forças, lembra que a Segunda Guerra foi de 39 a 45. As forças aliadas lá dentro do continente europeu, né? As forças aliadas venceram os alemães, os italianos, os japoneses. Os Estados Unidos, como vencedores, conhecem uma elevada evolução político-financeira e conseguiram elevar as condições de vida de sua população. Com o período de guerra terminado, a população começou a produzir uma grande quantidade de filhos, sobretudo entre os anos de 46 e 64. Fenômeno denominado geração do Baby Boom ou Baby Boomers. Isso aqui, pessoal, é aquela explosão demográfica, tá? Muitos demógrafos consideraram este período como uma forma espontânea da sociedade de repor as perdas das pessoas mortas durante os conflitos internacionais. Esse rápido crescimento demográfico ocasionado pelo aumento da natalidade e baixa mortalidade, lembre que tem baixa mortalidade porque esses países já eram países urbanos, foi seguido por um período de queda do número de gravidez e consequente redução das taxas de crescimento populacional nas gerações seguintes. Observa-se desse modo mais um exemplo de transição demográfica em que um período de explosão do número de pessoas é sequenciado por um número de estabilização demográfica, pessoal. E a quinta fase, né? A quinta fase ela é marcada pela diminuição da população absoluta. Relembre aí que população absoluta, vou só colocar PA, população absoluta é o número total de habitantes, tá? E a população relativa, também conhecida como densidade demográfica, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. População absoluta indica se o país é muito ou pouco populoso. A população relativa ou densidade demográfica indica se o país é muito ou pouco povoado. Vamos lá? O Brasil, ele é um país populoso, porque tem muitas pessoas, e pouco povoado, porque o território é muito grande. Quando eu pego a população indivíduo pelos quilômetros quadrados, eu vou ter um número muito baixo. A maior parte da população brasileira encontra-se no litoral, tá?
A quinta fase, então, é marcada pela diminuição na população absoluta, e essa diminuição se deve a uma queda ainda maior das taxas de natalidade, que chega a ficar menor que a taxa de mortalidade. Por mais que a expectativa de vida esteja aumentando, lembro que a expectativa de vida, número médio de anos que as pessoas esperam viver dentro daquele país, né? Países do continente africano, onde há um quadro de desnutrição e guerra, geralmente eles vivem 30, 35, 40. Em países como o Brasil, por exemplo, nós já estamos chegando a 75 anos. Meu avô tem 90. Glória a Deus, né? Parabéns para ele. Aqui nós estamos generalizando. Não sei o que morreu com 40. Isso aqui é uma generalização. Em números gerais, a população brasileira vive aí por mais de 75 anos, né? Entre 75 e 85, podemos dizer assim. O que gera um crescimento vegetativo negativo. Este fenômeno pode ser prejudicial aos países, já pode ser observado na Alemanha, na Itália e na Lituânia, e eu já te falei agora há pouco por que ele pode ser prejudicial, porque vai faltar mão de obra, e aí vai a entrada do imigrante e vai todo o problema, tá, pessoal? Então pense o seguinte, vamos colocar aqui, crescimento natural ou crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, se a taxa de mortalidade for maior do que a taxa de natalidade, o crescimento natural e ou vegetativo vai ser negativo. Pronto, aqui está o gráfico de transição demográfica. Agora fica muito mais fácil você observar o gráfico com suas fases. Vou colocar no que tem explicação aqui. Vamos lá. Fases. Vamos para o primeiro estágio, né? Já foi explicado lá, agora fica muito mais fácil para você. Então veja aqui. Taxa de natalidade lá em cima, taxa de mortalidade lá em cima. Total da população, o crescimento natural vegetativo muito pequeno. Qual que é a característica? Taxa de natalidade alta, está aqui, é só você olhar aqui onde eu estou colocando a seta. Taxa de mortalidade alta, crescimento natural vegetativo estável ou lento. Como é a pirâmide etária, que vai ser o nosso próximo vídeo, a nossa próxima explicação, para não bagunçar a cabeça de vocês, tá? Depois eu volto aqui nessa pirâmide etária. No estágio 2, a taxa de natalidade continua alta e a taxa de mortalidade cai rapidamente. Crescimento natural vegetativo, rápido aumento. No estágio 3, taxa de natalidade começa a cair, mortalidade cai mais devagar e este aumento do crescimento vegetativo diminui um pouco. No estágio 4, baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade e baixa taxa de crescimento natural ou vegetativo, caindo depois estável. E o estágio 5, ainda não definido, é a taxa de natalidade, porque alguns países ainda estão nele, né? E a taxa de mortalidade baixa e pequena mudança. Depois falaremos aqui sobre essas pirâmides etárias. Eu quero só que você tenha atenção a isso aqui, que eu estou marcando, não sei se vai dar para ver. Isso aqui é a explosão demográfica. Então, a explosão demográfica inicia-se no segundo período, no segundo estágio, na segunda fase, e termina aqui no estágio 3, né? Ela começa a diminuir no estágio 3. Vamos fazer a comparação entre o que aconteceu dentro da Europa e o que acontece aqui no Brasil. Vamos fazer a primeira explicação no Brasil, depois eu volto neste aqui, tá? Vamos explicar este gráfico aqui. Eu quero que você observe que ele recebe outros nomes também. Fase 1, também chamada de pré-industrial. Fase 2, chamada de início do crescimento explosivo. Fase 3, em crescimento. Fase 4, abrandamento. Pessoal, então, dependendo da literatura que você tiver, você vai ver outros nomes, tá? E aqui tem alguns itens que você pode pausar o vídeo aí, né? Fazer um print e deixar isso para ficar fácil para você poder estudar. É tudo aquilo que eu já acabei explicando nos outros gráficos, tá? Então, não carece fazer esse aprofundamento aqui neste momento. E a transição demográfica no Brasil, tá? O primeiro censo demográfico que nós temos notícia aqui no nosso território foi em 1872. Atenção, isso aqui cai em prova, tá? Primeiro censo demográfico do Brasil, 1872. O mais recente, 2000. É claro que não é o mais recente, 2000, né? Nós tivemos 2010, né? 2020 nós não tivemos porque estamos no período ainda, infelizmente, de pandemia. Mas o último, né, foi 2010. Mas esse texto aqui dá para nós aproveitarmos.
Ocorreu alteração radical dos indicadores de mortalidade e natalidade no Brasil. Como ocorre nas sociedades, à medida que elas se desenvolvem, as taxas de mortalidade começaram a cair bem antes das de natalidade, mas exatamente por volta de 1950. 1950 o Brasil estava no auge do período de industrialização, tá? Chegando ao patamar de 7 por mil habitantes em 2000, número que deverá ser mantido por causa do aumento de idosos na população. Por outro lado, as taxas de natalidade, agora natalidade, tá? Natalidade seguiram elevadas até a década de 1960. No decênio de 1970, o que essa data aqui te lembra? O Brasil se torna um país urbano em 1970. Mais pessoas morando na cidade, menos pessoas morando no campo. Começa o descenso dos nascimentos, quer dizer, começa uma queda na taxa de natalidade, que se acentua a partir de 1990. Entre 1991 e 2003, as taxas revelam a continuidade do declínio de nascimentos e a estabilidade da taxa de mortalidade. Como consequência dessas alterações, no período de 20 anos, ocorreu mudança substancial na distribuição etária da população brasileira. Se em 1980 a maior parte da população estava na faixa de 0 a 4 anos de idade, isso aqui nós vamos analisar uma pirâmide etária depois, tá? A partir de 2000 ela se concentrou nas faixas entre 15 a 19. Em 2000, 15 a 19 é a população considerada adulta, tá? De 0 a 19 é a população jovem. Em 2000, portanto, o Brasil vivia a fase 3 da transição demográfica. Em 2000, tá? O Brasil estava na fase 3. Dados mais recentes, contudo divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em outubro de 2008, mostram que há uma queda acelerada das taxas de fecundidade e mortalidade no país. O Brasil, assim, já teria ingressado na fase 4 da transição demográfica. Segundo o IPEA, em 2007, a taxa de fecundidade total foi de 1,83 por mulher e o número de reposição tem que ser 2,1. Se atente a isso aí. A média foi inferior à chamada taxa de reposição, já está aqui na frente, né? Foi inferior ao número mínimo de filhos que cada brasileira deveria gerar para que no período de 30 anos a população total do país fosse mantida nos níveis atuais. Quais são as consequências disso, professor? As consequências deste envelhecimento da população brasileira. Primeira coisa é a questão da previdência social, né, pessoal? O Brasil vai ter que gastar mais com a população que está aposentada, não é que tem que gastar, mas que tem que destinar mais dinheiro, né? A continuar nesse ritmo, a população brasileira a partir de 2030 estará muito envelhecida. A partir de 2030 a tendência se os números seguirem projeção do IPEA, de população passar a diminuir. Hoje a população idosa representa 10% da população brasileira. O Brasil é um país que está envelhecendo, né? Em 92 representava 7,9%. É importante salientar que o envelhecimento de uma população não pode nunca ser visto como um fato isolado ou de pouca importância. Ele tem inúmeros reflexos na vida social, influenciando o consumo, né, o mercado de consumo, né, a transferência de capital e de propriedades, os impostos, a previdência social, o mercado de trabalho, a saúde, assistência médica e também a composição e a organização das famílias. Aqui tem um resuminho rápido, olha a primeira fase do Brasil. Então, até 1920, o nosso país era um país rural ainda, né, sociedade rural. Característica: alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, pequeno crescimento natural e ou vegetativo. Na segunda fase, é a fase que o Brasil está se industrializando. Começa lá em 1930 no governo de Getúlio Vargas. 1920 até 1960, período do êxodo rural. Toda vez que fala de êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade, aqui nós vamos ter a população saindo do Nordeste e indo para o Sudeste. Isso aqui qualquer criança do 7º ano sabe, né? A região sudeste do Brasil recebeu um grande número de migrantes. De migrantes significa movimento. Migrantes nordestinos ou imigrantes, para falar que eles vieram de outro estado. As principais cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, período de industrialização, pequeno declínio na taxa de natalidade e a taxa de mortalidade começa a declinar também. Crescimento populacional. Vamos ter um período de crescimento populacional graças à Revolução Médico-Sanitária de 1960 e a terceira fase vai iniciar lá na década de 60. Né? Nós temos então o Brasil se tornando urbano em 1970, redução da taxa de natalidade, redução da taxa de mortalidade e queda do crescimento natural
ou vegetativo. Vamos voltar lá naquele gráfico. Aqui você vai perceber o que aconteceu em períodos diferentes da Europa e o Brasil, né? O Brasil porque é nosso país, então vamos entender um pouco aqui. Vamos lá. Europa até a primeira fase, que pode ser chamada de fase tradicional ou fase primitiva, até o século XVIII, quer dizer, até a primeira Revolução Industrial da Europa, que foi lá em 1760, não é isso? O Brasil até 1930. Por que 1930, professor? Porque o Brasil começa a se industrializar em 1930. Agora olha a diferença. Europa, 1760. Brasil, 1930, né? 200 anos após, aí arredondando aqui. É nosso Brasil, né? Um país feito de colônia de exploração. A segunda fase pode ser chamada de início da transição demográfica ou também de explosão demográfica. Na Europa, entre os séculos 18 e 19. No Brasil, 1950 e 1980, período forte de industrialização do Brasil. Em 1970, o Brasil se tornando um país urbano. A fase 3 é o fim da transição demográfica, também chamada de fim da explosão demográfica. A Europa, entre 1940 e 1970, né, eles estavam aqui saindo da Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45 dentro da Europa. No nosso país, de 1990 até 2000. E nós, olha nós aqui na quarta fase, chamada de implosão demográfica, que é o inverso, né? Ou também chamada de estabilização. Na Europa, entre 1980 e 2010, nosso país, 2000 até 2010. Então você tem todo um estudo aqui da transição demográfica, que nada mais é essa transformação da população. E fique com essa pergunta, pessoal, que já deve ter resposta na sua cabeça. Quantos irmãos meus avós tiveram? Quantos irmãos meus pais tiveram? Quantos irmãos eu tenho? Quantos filhos pretendo ter? E aí você vai entender o que é transição demográfica. Próximo vídeo, próxima aula será sobre a pirâmide etária, como desvendar essa pirâmide etária, tá? Fiquem bem, boa semana a todos.